Pessoal, tudo bom? E aí? Estão seguindo o canal? Estão dando aquela força pra gente? Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente chega a 1 milhão de seguidores. Olha, falta bem pouquinho. Falta somente, sabe quanto? 995 mil. Olha aí, tá quase chegando, tá? Vamos embora. Dá tua força aí, vai. Ó, tá bonita a minha roupa hoje. Vamos, interage comigo aí, que a solidão de quem dá aula online é grande, né? Principalmente as pessoas sensíveis como eu, que somos de peixes, somos pessoas sensíveis. Vê, pessoal, hoje a gente vai ver um assunto que é maravilhoso. A segunda parte de soluções. Lembra? Aquela segunda parte de soluções? Exatamente. Olha aí. Você sabe a diferença? 6%, 5%, 5%, 6%. Em que, Guga? Isso aí deve ser massa-volume. Pessoal, toda vez que a gente pegar uma questão de vestibular, tá? Que vier com percentagem, sabe o que é isso? Em química, isso é chamado de título. Olha que nome lindo. Título, tá? Título que é uma relação que pode ser em massa. Então, primeiro título, que é uma relação em massa, eu estou dizendo que eu tenho o quê? Por exemplo, eu tenho a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais o solvente, ou seja, pela massa da solução. Então, se nesse caso ele se referir a 6%, quer dizer que eu tenho o quê? 6 gramas do soluto em cada 100 gramas de solução, 6%. E no caso do 5%, eu tenho 5 gramas do soluto em cada 100 gramas de solução. Esse daqui, ó, de 6, é mais concentrado. Mas, Guga, pode ser também em volume, né? Pode, pode ser o título em volume. E quando tiver o título em volume, aí vai ser, quem é o título em volume? Volume do soluto pelo volume do soluto mais o solvente, ou seja, volume da solução. Então, nesse caso aqui, a gente tem 6, o que, pessoal? 6 volumes, que pode ser 6 litros, 6 mililitros, tanto faz, né? Para cada 100 litros da solução. Ou, no caso do 5, pode ser 5 litros do soluto para cada 100 litros de solução. Guga, por que tanto faz? Porque título não tem unidade. Já percebesse isso? Não, não percebeu não? Então vem aqui, ó, se for massa-volume. Então, o título massa-volume é o quê? Massa do soluto pelo volume da solução. Então, aqui eu teria o que, pessoal? 6 gramas do soluto em 100 mililitros de solução. Guga, não entendi por que o título não tem unidade. Porque eu estou relacionando, pessoal, duas grandezas iguais. Então, por exemplo, massa do soluto dividido por massa da solução vai ser grama por grama, litro por quilograma. Se for volume, vai ser litro por litro. Ou seja, título é adimensional. E também, adimensional é aquilo que não tem unidade, né? E ainda tem outra coisa. O título, ele também tem que ser no intervalo menor que 1, maior que 0. Por quê? Porque o título, ele está dividindo a parte pelo todo. Então, o título ó, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Por não possuir unidade, o título é expresso em porcentagem ou percentagem, né? Então, por exemplo, um título de 20%, que é igual a quanto? 0,2. Ou seja, 20 gramas do soluto em 100 gramas de solução. Numa prova, pessoal, quando ele lhe der o título em percentagem, vai ser o título vezes 100. Então, como assim, Guga? Por exemplo, ali, ó, 0,2. 0,2 vezes 100 é quanto? 20%. Então, título não tem unidade. Ele está dividindo massa por massa. Então, para começar, vamos fazer uma questão. Essa questão, pessoal, é daquelas que todo mundo fica assim, poxa, essa é pesada, né? É legal.
Vamos lá. Vê bem. Tu entendesse, né? Título é uma relação. Massa por massa, volume por volume. Então, quando eu tenho título, eu tenho a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Volume do soluto, volume da solução. Então, ele chegou aqui e já fez uma boa pegada com você. Outra unidade, pessoal, que a gente precisa conhecer direitinho é uma tal de, vem cá, fração molar. Vamos ver a fração molar? Fração molar. O que é fração molar? Fração molar é a parte do soluto em mol pela parte da solução em mol. Fração molar, fração em mol. Toda vez que você tiver uma questão que ele relacione fração, tu já sabe que ele está falando de uma parte. Então vem cá, vem comigo aqui para eu te mostrar essa primeira maravilha da aula. Olha que bonitinho. Olha aqui. Vê. Fração molar ou fração em quantidade de matéria X. A fração é a quantidade de matéria em relação ao todo. Então, a fração molar é a parte pelo todo. Número de mol do soluto pelo número de mol total. Então, veja. Se eu tenho a fração do soluto, que é o número de mol do soluto, pelo número de mol total, que é a solução, e se eu tenho a fração molar do solvente, que é o quê? O número de mol do solvente pelo número de mol total, a minha pergunta para você é: se eu somar a fração do soluto com a fração do solvente, eu tenho 100%. 100% é 100 por 100, que é igual a 1. Então, é daqui que vem, ó, fração molar do soluto mais fração molar do solvente, sempre igual a 1. Também é uma grandeza que não tem unidade. Entenda, pessoal, quando eu estou relacionando grandezas que têm a mesma relação massa, massa, volume, volume, elas são adimensionais. Isso é uma fração. Fração é uma parte. Você não diz 2% de grama. Ninguém diz isso, não é verdade? É 2% do que você está vendo, 20% do que você está estudando. Então, a percentagem, ou porcentagem, né, a fração é sempre uma relação adimensional. Então, quais foram as que a gente viu agora? A gente viu título e a gente viu fração molar. Deixa eu aplicar aqui. Qual a fração molar do soluto e do solvente em uma solução com 3 gramas de glicose, 3 gramas não, 3 mols de glicose. Então, ó, glicose eu tenho quanto? 3 mols, né? E 97 mols de água. Água eu tenho quanto? 97 mols. Então, qual é o total? O total é 100 mols, né? Então, pronto. Logo, aqui, ó, glicose é o soluto, água é o solvente. Quem é a fração molar do soluto? Quanto é o número de mol do soluto, meu povo? O número de mol do soluto, ele falou 3. E o da solução? 100, que é 3 mais 97. Então, dá 3%, que é 0,03. Logo, pela lógica, eu já sei que a do solvente tem que ser o quê? 1 menos 0,03, né? Porque os dois somados dá 100. Então a resposta seria a letra A. Google, se eu quisesse fazer a do solvente, a fração molar do solvente seria o número de mol do solvente, que é quanto? 97, pelo total, que é 100. Então daria 97%, ou seja, 0,97. Google é grama, miligrama. Pessoal, fração molar é fração. Fração é o quê? Fração é uma relação de percentual, de quantidade. Não tem unidade, certo? Tranquilo? Também essa questão foi muito fácil, Guga. Claro, tu quer começar fazendo uma logo difícil? É? Ah, é? Tu quer começar fazendo uma difícil? Então vem comigo aqui agora, pra gente se divertir. Ah, meu amigo, para se divertir é na hora que nem caldo de cana. Ó, vamos. Olha eu aqui de novo, chachando, aqui de novo, para chachar. E aí, tá bem? Olha aí. Vamos embora. Pessoal, ó. Qual o título de uma solução aquosa de NaOH de fração molar 0,1? Guga, ele deu a fração molar do soluto, né? 0,1, porque NaOH é soluto. Certo.
E NaOH, na prova, tem que ser dado que vale 40 gramas por mol. Aí agora, sabe o que é que tu faz? Se tu quer testar, para e tenta fazer a questão agora, sem a ajuda do final, tu olha. Por quê? Vê, essa questão tem uma sacada muito grande, muito bonita, vê. Para eu saber o título, eu tenho que saber o quê? A massa do soluto pela massa da solução, que é o soluto mais o solvente. Ele está me dando a fração molar. Como é que eu vou achar a massa? Vê, pessoal, se a fração molar é 0,1, eu tenho que saber que a fração molar do solvente é quanto? 0,9. Certo, Guga, isso eu entendi. Aí agora eu tenho que saber que, vê que é arretado. O que é fração molar? Fração molar é número de mol do soluto sobre número de mol da solução. Se é 0,1, então eu vou considerar que aqui é 1 e aqui é 10. Ou seja, aqui eu tenho 1 mol do soluto e 10 mols da solução. Como a solução é soluto mais solvente, então eu posso garantir que 1 mol é do soluto e 9 mols é do solvente. Pronto. Essa sacada ganhou a questão, que por sinal é linda. Então, ó, 1 mol de NaOH vale 40 gramas. É o que eu tenho. Concorda? E 1 mol de água é dado, né? Lembre-se que isso aqui é sempre dado, tá? A massa molar da substância é sempre dada. 1 mol de água é 18 gramas, mas eu não tenho mol. Eu tenho quanto? 9 mols, que vai ser X. Aí eu vou fazer a minha continha, né? Qual é a minha continha? Simples, simples, bela, bela. 19 vezes 8, não é isso? Não, 19 vezes 9. Vai, que dá quanto? 171 gramas de água. Água é o que, pessoal? Água é solvente. E NaOH é o que? Soluto. Pronto. Aí agora, ó, quem é o título? Quem é a massa do soluto? 40. E quem é a massa da solução? 40 mais 171. Então, pessoal, 171 somado a 40 dá 211. Então, 40 dividido por 211. Quanto será que dá isso? Vamos ver. 40 dividido por 211 dá aproximadamente 0,19. Ou seja, multiplicado por 100, 19%. Então, vê que legal essa questão, né? 40, que é a massa do soluto, por 211, que é a massa da solução. Dá 0,18975, que é aproximadamente 19%. Aí eu te pergunto, é ou não é muito interessante? É, porque ele me deu a fração molar é a minha relação em mol, eu determinei quanto mol de soluto eu tinha, quanto mol de solvente eu tinha, e a partir daí eu fiz a minha questãozinha diretamente, sem zero estresse. Gostasse? Que bom que tu gostasse, eu também gostei. Aí vem, vamos para cá. Vamos lá. Olha aí. Vê se bora. Olha, ele bota aqui. Qual é o título de uma solução de água sanitária que foi preparada com 25 gramas de hipoclorito de sódio, que é o soluto, né, em 475 gramas de água? Pessoal, título é o quê? É a massa do soluto, que é 25, sobre a massa da solução, que é 25 mais 475. Então, vai ser 25 dividido por 500. Concorda? 25 dividido por 500. Pessoal, quanto é 25 dividido por 500? 0,05. Como é que eu acho em porcentagem? Eu pego o título e multiplico por
100. Então, quanto é que eu acho aqui? 0,05 por 10 dava 0,5, por 100 dava 5. Então, 5%. Então, se liga, 5% quer dizer que eu tenho o que, pessoal? Eu tenho 5 gramas do soluto em 100 gramas da minha solução. É isso que é o nosso querido e maravilhoso título. Aí, ó, poxa, Guga, quanta cachaçada aí, né? É verdade. Olha aí. Pessoal, isso aí é para você ter uma noção do teor alcoólico, que é a percentagem em volume. Por exemplo, a cerveja, tá? Essa aqui, ó, a Eisenbach, o teor alcoólico dela é 4,8% em volume. Quer dizer que de cada 100 litros, tá? Você tem 4,8, né? Desculpa, 40,8, não, 4,8 de álcool. A Pitu é 48%, é quase metade. 100 litros, 50 é álcool. Smirnoff, que é uma vodka, também é 40%, é alto, né? Whisky, 47%. E olha, pessoal, olha o teor alcoólico aqui do absinto. 95%. Ou seja, é álcool, né? Praticamente, né? Então, aqui eu tenho título em volume. É a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Então, ó, título em volume, que eu tinha visto lá no começo, volume do soluto sobre o volume da solução, que é o soluto mais o solvente. Então, título continua, né? Lembre-se, tá bom? Lembre-se que o título, ele não tem unidade, ele é adimensional. E agora, pessoal, vem para uma coisa que é muito, muito legalzinha, tá? Mas que é para você prestar bem atenção. Vê bem, existe uma gradação chamada GL, grau de Gay-Lussac, escala Gay-Lussac, e outra chamada INPM. Vê bem, a escala Gay-Lussac e a escala INPM, você vai ver no dia a dia relacionando teor alcoólico, por exemplo, certo? Então vem comigo. Vamos lá, bem calma, bem calma. Deixa eu fazer aqui um negócio para tu que é bem legal. Pessoal, a escala INPM, você precisa saber, é Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Ela é uma escala, pessoal, importantíssima na medida em massa, tá? Na medida em massa. Lembrar, né? O que é que eu falei? A escala INPM significa Escala, né, Nacional de Pesos e Medidas. Ela é usada, por exemplo, para medir o teor alcoólico em massa. Como assim? Pessoal, ela expressa o percentual de massa do álcool, geralmente o álcool etílico, né, presente na bebida em relação à massa total da bebida. Já a escala Gay-Lussac é uma escala que ela mede o teor alcoólico em volume. Então, a INPM é em massa e a Gay-Lussac é em volume. Guga, tem como relacioná-las? Claro que tem, né? Aí, pessoal, é isso que a gente vai aprender agora. Como relacionar a escala Gay-Lussac com a escala INPM. Então, vem comigo aqui. Já tem uns vídeos sobre isso no canal, né, que são bem legais, mas esses essas questões vão ser importantes para a gente hoje. Olha que legal. Graduação em grau GL. Então, lembrar, um exemplo, a graduação 5 graus GL significa que tem o quê? 5 ml em cada 100 ml de bebida, 5 ml de álcool, né? Já, pessoal, a escala INPM é a concentração da mistura, vê bem, em massa. Então, 46 graus de INPM, 46 gramas em cada 100 gramas da mistura. Você nota, né, que há uma diferença substancial entre as duas. Então, olha que questão interessante que o rapaz botou para a gente aqui. A especificação da concentração de álcool hidratado, solução formada por álcool comum ou etanol e água, costuma ser feita em duas maneiras. Uma delas é utilizada apenas no Brasil, emprega o grau INPM, ou sigla vem do antigo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, atual Instituto Nacional de Metrologia. O grau INPM corresponde à porcentagem em massa de etanol na mistura. Outra maneira amplamente usada no resto do mundo emprega o grau GL, ou a escala Gay-Lussac, né? Aí ele diz que corresponde à porcentagem em volume de álcool na mistura. Considerando as informações do texto, se uma amostra de álcool é rotulada com
96 graus GL. Veja, ele diz que tem o quê? 96 graus GL. Deixa eu transformar aqui um plano de fundo melhor de escrever. Vamos lá. Ele diz que tem 96 graus Gay-Lussac, tá? Aí ele pergunta pra gente, quanto isso vale em NPM? Ele quer passar de Gay-Lussac para Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Aí ele diz, a densidade do álcool é 0,8 gramas por ml e a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Então, pessoal, primeira coisa que tu vai fazer é, se eu tenho 96 graus Gay-Lussac, eu posso dizer que eu tenho quanto? 96 graus Gay-Lussac, que eu tenho 96 ml de álcool em cada 100 ml de solução. Ou seja, eu tenho 4 ml de água. Certo? O que é INPM, pessoal? É a percentagem em massa. É a massa do soluto, tá? Pela massa da solução. Não é isso? Então, veja. Se aqui eu tenho 96 graus Gay-Lussac, 96 ml de álcool, 100 de água. Certo, Guga? Mas para que ele te deu a densidade? Porque, pessoal, densidade relaciona a massa pelo volume. Então, quanto é a massa que eu vou ter do soluto, do álcool? Bora achar? A densidade dele, que é 0,8, pelo volume, que é 96. Então, quando eu pegar isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Quando eu pegar aqui, ó, 0,8 vezes 96, deu 76,8 gramas. Certo? Certo, Guga. E agora, Guga, o que é que a gente faz? Vê. Outro detalhe é quando ele me diz que tem quanto de água? Que tem 4 ml de água. Como a densidade da água é igual a 1, então, 1 grama por ml, então eu tenho também o quê? 4 gramas de água. Concordam? Pronto. Aí agora, como é que eu acho a minha percentagem em grau INPM? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou ter o quê? 4 mais 76,8. Pessoal, quando eu pegar 76,8 mais 4, né, dá exatamente 80,8, que é a massa da solução. E a massa do soluto é 76,8 dividido pelo total, que é 80,8. Então, 76,8 dividido por 80,8, isso vai dar aproximadamente 0,95. Não é isso? Só que, olha bem, 0,95 em quanto, pessoal? Para 100, né? Para grau, tem gente não segue. Então, aqui vai ter 10, 100. Então, meu grau INPM vai ser de aproximadamente 95 graus INPM. E a questão está resolvidazinha para você. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Deu trabalho, né? Deu trabalho. Bora fazer outra? Bora, para ficar bem seguro. Vamos embora. Você. Pessoal, dessa minha
estante aqui de livro, CD e DVD. Quem é que vocês conhecem aí? Me diz aí. Tô curioso. Vai, coloca aí no comentário lá no grupo da gente. Alguém conhece Tom Jobim? Ó, Woody Allen, Gilberto Gil, Chico Buarque, Woody Allen. Tem um bocado de coisa aqui, ó. Lavoisier. Oh, aqui, ó. Tem um cara bem conhecido, acho que vocês, tá? Chamado... Quem conhece esse aqui, ó? Uhum. Ó. Quentin Tarantino. Então, vê, deixa o teu comentário. Ele diz assim, como converter o álcool 67 graus INPM, tá? Para grau GL. Para grau GL. Aí ele diz assim, ó, sem auxílio da tabela alcométrica, que tem uma tabela que faz direto, né? De maneira estimada. Considera a densidade do etanol igual a 0,789. Vê. Então, a 67, aqui quer dizer que eu tenho 67 gramas de álcool e 67 para 100, 33 gramas de água. Como a densidade da água não precisa ser dada, porque a densidade da água é 1, né? Então a massa da água é igual ao seu volume. Então o volume da água é igual a quanto? 33 ml. Tá? E 67 gramas de álcool vai ter quanto? Vê, pessoal, vai ter a densidade do álcool. A densidade do álcool é 0,789 gramas para cada 1 ml. Como tu tem 67 gramas, X. Aí agora basta pegar e fazer essa continha. Ó, você não pode fazer conta de calculadora não, viu? Ixi, mas tu não faz? É, mas eu sou teu professor e eu não vou fazer prova não. Hein? É só para ganhar tempo. Imagina se for fazer todas as contas aqui. A aula da gente vai ser só uma questão. Então, aprende aí a fazer tuas continhas, viu? Isso aqui dá aproximadamente 84,9 ml. Então, pessoal, qual é o volume da solução? 84,9 mais 33. Então, isso aqui, mais 33, vai dar aproximadamente 118 ml. É estimativa, tá? 118 ml. Que é 117,9. Então, quem é a escala de grau GL? É só você pegar, ó. Quanto é a massa do soluto? A massa do o volume do soluto é 84,9. Da solução, 18, 118. Tudo isso, ele quer em porcentagem, né? Vezes 100. Então, veja, como é que eu vou fazer aqui? 84,9 dividido por 118. Tudo isso, tá? Vezes 100. Então, dá aproximadamente 72 graus Gay-Lussac. Ou seja, transformei de massa para volume. Pessoal, na boa, se cair uma questão dessa transformação na prova, muita gente vai descer a ladeira da Sé, aqui em Recife, aqui em Olinda, né? Que é bem assim, né? Em cima de um skate, ela toda ensaboada. Pense na bronca enorme, né? Então, pessoal, lembrar, né? A gente agora vai falar de uma que quando fala, todo mundo faz ppm. Google, que danado é ppm? ppm é parte por milhão. Tá pronto? Então vem comigo. Bora. Pessoal, vamos lá. ppm, parte por milhão. Vê bem. Vem comigo aqui. Google diz, se usa muito ppm, cai no vestibular, né? Se usa, mas se usa de uma forma muito específica, né? É mais para poluição, na medicina, tal, coisas assim. Vê, é a relação entre uma parte do soluto, é muito para cultura, né? Para coisa que é muito pequena. Então, é a relação entre a parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. É o uso comum em soluções muito diluídas, então 6 ppm quer dizer o quê? Que eu tenho 6 gramas do soluto em 1 milhão de gramas de solução. Então, aqui, ó, quando você pegar ppm,
que é uma parte para 1 milhão de partes, você faz assim. Você coloca em miligrama por litro ou miligrama por quilo. Porque miligrama é 10 a menos 3 do grama. E quilo é 10 a terceira. Então, quando multiplica, dá 10 a sexta, né? Porque está dividindo, passa mudando o sinal. Então, pessoal, miligrama por litro ou miligrama por quilo é 1 para cada 1 milhão. Fica direto, fica super fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, 10.000 ppm. O que danado é 10.000 ppm, Guga? Você coloca lá na prova, é 10.000 miligramas de soluto, tá? Para cada o quê? Para cada 1 quilo de solução, tá? Ou para cada 1.000 gramas, né? O que é 100 ppm, Guga? 100 miligramas de soluto para cada o quê? 1 quilo de solução. E aí, pessoal, fica super fácil, tá? O que é 1 ppm, Guga? 1 miligrama de soluto para cada 1 quilo de solução. É isso que a gente tem como ppm, parte por milhão, que muita gente fica assustado, tá? Vê bem, ele diz assim: sabendo que a água potável é uma solução que não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio, 5 vezes 10 a menos o quê? 4 miligramas de mercúrio, não pode ter mais do que isso, tá? Para cada 1 grama de água, tá? Pessoal, 1 grama de água é a mesma coisa de 1 ml, tá? Que é 10 a menos 3 do quilo, né? 1 quilo tem 1.000 gramas, então 1 grama tem 10 a menos 3 do quilo. Qual seria o limite permitido de mercúrio na água em ppm? ppm, vê como fica fácil. É sempre colocar a massa do soluto em miligrama e o solvente em quilo. Então, o soluto ele já deu em miligrama, né? 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. Mas aqui 1 grama é 10 a menos 3. Quando passar, passa quanto? 5 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a mais 3, que vai dar 5 vezes 10 a menos 1, que vai dar 0,5 partes por milhão. Então, se liga, toda vez que ele falar de ppm, é miligrama de soluto por quilo ou litro de solução. É isso que a gente vai ter que memorizar na hora de fazer qualquer questão de vestibular, certo? Torcer para cair ppm, viu, pessoal? Porque é uma coisa que, se o cara, vem cá, se o cara for olhar lá no material de um livro, de qualquer lugar, e aí chega lá no livro, o cara bota, meu amigo, uma parte para 10 a sexta parte, o cara fica, oxê, que danado esse cara quer. É difícil, né, da pessoa saber. Mas assim, ó, sabendo qual é a relação, você faz. Deixa eu ajeitar aqui meu óculos, ajeitei, vamos lá, deixa eu voltar para a nossa aulinha. Olha aí. ppm volume dividido por 1.000, porcentagem volume. 50 ppm de monóxido de carbono no ar é 0,005% de volume de CO no ar. ppm massa dividido por 1.000 é o título, porcentagem de massa, né? 20 ppm de chumbo na rocha é 0,002%. Então, lembrar, pessoal, essas unidades, assim, eu não gosto muito de ficar fazendo essas transformações, não, tá? Eu prefiro que a gente faça a questão direta. Aí ele diz, ó, uma solução aquosa de cloreto de potássio tem concentração de 250 gramas por litro, a menos 1, é porque era grama dividido por litro, né? Aí passou multiplicando, assim, ó, grama por litro. Isso aqui é a mesma coisa, aqui grama, vezes, que aqui na litro a primeira, então fica litro a menos 1, certo? Só para você não esquecer a unidade. E ele diz que a densidade é 1,25 grama por ml.
Veja, toda vez que ele pedir para relacionar, você pode fazer assim, ó. Concentração é igual a molaridade vezes mol, que é igual a densidade vezes o título em porcentagem, vezes o 10, que é o fator de conformação. Então, aqui, ó, molaridade, mol por litro. Mol é a massa molar, tá? D é a densidade. Aqui é o título. E 10 é o fator de conversão. Então, aqui nessa questão, ele diz assim: uma solução aquosa de cloreto de potássio tem concentração 250 gramas, concentração é soluto, para cada 1 litro de solução, certo? E densidade 1,25 grama por ml. Então, a densidade é 1,25 gramas de solução para cada 1 ml de solução. Mas veja, em 1 litro de solução, eu tenho quanto? 250 gramas de soluto. Então, em 1 litro de solução, que é 1.000 ml, eu vou ter X. Quanto é X? 1.200, 10, 100, 1.250 gramas de solução. Concorda? Então, como é que eu acho meu título aqui? Quem é a massa do soluto? 250. E quem é a massa da solução? 1.250. Então, basta dividir quem, pessoal? 250 dividido por 1.250, que vai dar 0,2. Eita, Guga, 0,2 é quanto? 20%, né? Lembre-se que a percentagem é 100 vezes o título. Então, a percentagem é 100 vezes 0,2. Vezes 10 era 2, então aqui dá 20%. Guga, e pela fórmula? Dá para fazer pela fórmula? Que fórmula? Ah, certo. Concentração igual a densidade vezes porcentagem vezes 10. Quem é a concentração? 250. Quanto é a densidade? 1,25. Quem é a porcentagem? Eu quero saber, vezes 10. Então, quanto seria a minha porcentagem? Seria 250 dividido por 12,5. E aí, veja, que é muito mais direto, né? Porque 250 dividido por 12,5 já dá quanto? Já dá em porcentagem, 20%. Então, ou você faz pela formulazinha, ou você faz pela regra de 3. Qual é o importante? Que você faça. Certo? É, exatamente. Então, vê, pessoal, a gente já está caminhando com várias concentrações, né? Para terminar esse papo de concentração, a gente vai ver concentração molar ou molaridade. A concentração molar ou molaridade é a relação entre o número de mol do soluto e a massa do solvente em quilograma. Vê, não é molaridade, é molar ou molalidade, tá? Então, é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma. Número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma, tá? Isso é um molar. Então, calcule a molaridade de uma solução formada por 171 gramas de sacarose. Sacarose, pessoal, pesa 342 gramas por mol. Eita, eu tenho que decorar, é? Não, isso é dado, né? E aí, ele diz em 400 gramas de água. 400 gramas de água é 0,4 quilos de água. Mas ele quer o número de mol do soluto. Então, como é que eu acho o número de mol do soluto? 342 gramas é 1 mol. Mas eu não tenho, eu tenho 171 gramas, que é X. X é meio mol. E a molaridade, Guga, como é que eu acho? A molaridade é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma. Então, eu vou ter 0,5, né,
dividido por 0,4, que vai dar 1,25 molar. Guga, molaridade e molaridade é a mesma coisa? Não. Veja, molaridade é o número de mol do soluto pelo volume da solução em litros. E molaridade é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilo. Vê bem, se eu tiver uma solução muito diluída, ou seja, 2 gotinhas em 1 litro d'água. Então, numa solução muito diluída, a massa do solvente é praticamente o volume da água. Concorda? Porque eu tenho muita água para pouco solventezinho, para pouco numa solução aquosa, né? Então, a massa do solvente é praticamente o volume da solução, o volume da água. Então, nesse caso, a molaridade, aqui é o volume da solução. Se for água, é igual ao quê? Ao volume da água, né? Volume da água. Se for uma solução aquosa, aí eu digo que a molaridade é igual a molaridade. Só e somente só nesse caso. Então, vê, para ficar bem claro, uma solução muito diluída. O que é uma solução muito diluída? Preste atenção, olha para mim. Uma solução muito diluída é que eu coloquei um pouquinho de pó de café em 1 litro d'água. Então, o volume da solução é praticamente a água. Porque é tão pouco soluto que o volume da solução é o volume da água. Então, nesse caso, se eu tiver 1 litro de água e tiver 2 gramas de pó de café. Então, nesse caso, o volume da solução é 1 litro de água. E 1 litro de água é igual a 1 quilo. Então, nesse caso, quem é molaridade? Número de mol por volume. E quem é molaridade? Número de mol por massa do solvente. Só que 1 quilo de água é igual a 1 litro de água. Então, nas soluções muito diluídas, soluções aquosas, a molaridade é igual a molaridade. Legal? Vamos lá? Vamos lá, meu amigo. Enquanto a gente tiver questão para fazer, a gente vai fazendo. Não é não? Vem-se embora, vem fazer mais um aqui comigo. Olha aí. O volume de uma solução de ácido sulfúrico, pessoal, primeira coisa, tá? Ácido sulfúrico tem que ser dado. Ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Se ele não der logo o ácido, ele dá o hidrogênio, dá o enxofre e dá o oxigênio, e tu acha, né? A 98% de peso. Então, pessoal, o título dele é 98. Isso quer dizer que ele tem 98 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Lembrem-se que o título é o que, pessoal? Massa do soluto pela massa da solução, se for título em massa, certo? Então vamos lá, vamos continuar. E aí ele diz, e a densidade em 84. Isso quer dizer, pessoal, que a densidade é a massa da solução, 1,84 gramas de solução para 1 ml de solução, certo? Aí ele diz, necessária para preparar 300 ml, ele quer saber para preparar 300 ml de solução 0,1 molar do mesmo ácido. Ele quer saber qual é o volume para preparar 300 ml de uma solução 0,1 molar. Então, veja. Se eu, pessoal, vou fazer o quê? Vou pegar uma solução para preparar outra, eu estou fazendo aí uma diluição. Diluição. Vê bem. 98 gramas em 100 gramas de solução. 1 ml em 84 gramas de solução. Então, eu vou trabalhar, sabe com quanto? Com 1000 ml de solução. Por quê? Porque a molaridade é sempre para 1 litro. 1 litro são 1000 ml.
Então, aqui é X. Quanto é que dá X? 10 daria 80, dá 18, né? 100, 180, dá 1.840 gramas de solução. Então, quando eu tiver 1 litro de solução, eu tenho 1.840 gramas de solução. Logo, em 100 gramas, eu tenho 98. Em 1.840 gramas de solução, eu tenho X. Então, quem é X? Veja, X vai ser 1.840 vezes 98, tá? Dividido por 100. Isso dá aproximadamente 1.803. Aqui, ó, 10, 100, 18. Deixa eu refazer essa conta para não dar uma conta aqui errada, né? 18,4, né? Multiplica 98. 1.803 gramas. Aproximadamente. Só que, preste atenção, eu quero achar o mol, né? Quem é a molaridade? Quem é o número de mol? 1.803 dividido por 98. Não é isso? Então, quando eu dividir isso por 98, eu vou achar 18,4 mols em cada litro. Concorda que está em cada litro? Pronto. Aí agora, pessoal, eu tenho a molaridade inicial e tenho a final. Ele quer saber o volume. Basta fazer isso, ó. M1V1 igual a M2V2. Porque, veja, a minha molaridade diminuiu. Ela era 18, baixou para 0,1. Quando a molaridade diminui, ó, molaridade é número de mol por volume. Se a molaridade diminui, é porque o volume aumenta. Se o volume aumenta, é porque você teve uma diluição. Você colocou água. O número de mol do soluto não altera quando você dilui. Concorda? Você tem café. Você botou 2 colheres de café, botou 2 xícaras de água. Ficou muito forte. Aí tu bota mais 5 xícaras de água. A quantidade de pó de café altera? Não. O que altera é a concentração. Então aqui, ó, o número de mol inicial é igual ao número de mol final. Certo? Porque o número de mol de soluto na diluição não altera. Eu só coloquei solvente. Eu só coloquei água. O soluto não altera. E se molaridade é número de mol por volume, quem é número de mol? Molaridade vezes volume. Então, quem é a molaridade inicial? 0,1. Quem é o volume inicial? Não sei, quero saber. Não, 300. Né? Quem é a molaridade? 18,4. E quem foi o volume inicial? Não sei. Então, bora ver. Aí aqui, ó, eu vou ter 30 dividido por 18,4, que vai dar 1,6 ml aproximadamente. Resposta letra D. Então, olha aí que legal. Tá certo? Então, pessoal, lembrar, toda vez que você diluir, não altera a quantidade de quê? De soluto. O número de mol de soluto se mantém e a massa do soluto também se mantém. A quantidade de soluto não altera quando você coloca solvente, quando você coloca água. Certíssimo? Então, vamos lá. Vamos para mais uma, que é bem legal. Vem. Ó, ele diz assim: o volume de uma solução de ácido sulfúrico, 36,75. Isso aí, ó, é o título, né? Isso quer dizer que tem quanto? 36,75 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Aí ele diz, em peso e densidade 1,8. Se a densidade é 1,8, quer dizer que tem 1,8 gramas de solução para 1 ml também de solução, porque a densidade é massa de solução pelo seu volume. Necessário para preparar, ó, igualzinho, ó, 500 ml de uma solução 1,5 molar. A dificuldade dessa questão é tu perceber. Vê bem, tu quer calcular para 1 litro, não é verdade? Então vê,
1000 ml. Por que 1000 ml de solução? Porque a molaridade é para 1 litro. 1 litro, que são 1000 ml. Então, aqui vai dar quanto? 10 dá 18, 100 dá 180, 1000 dá 1800 gramas de solução. Aí tu joga para cá, ó. Se 100 gramas de solução tem 36,75, 1.800 gramas de solução vai ter que soluto, X. Aí quem é X? Vamos lá. X é 1.800, que multiplica quanto? 36,75. Tudo isso dividido por 100. Dá 661,5 gramas. Aí, olha, pessoal, 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. Lembra que isso aqui é dado, né? Logo, 661 gramas é X. Só que esse mol está em 1 litro, viu? Então é 661,5, né? Dividido por 98, que vai dar 6,75 mol. Mas todos estão em quanto, pessoal? Estão em 1 litro, né? Ó. Então, mol por litro é molar. Então, veja, a molaridade era 6,75 e terminou em 1,5. Então, a molaridade diminui. Se a molaridade diminui, é porque o volume aumenta. Toda vez que a molaridade diminui, é porque diluiu. Diluiu. Então, se diluiu, o número de mol inicial do soluto é igual ao número de mol final do soluto. Então, ó, quem é? 6,75 tinha um determinado volume, assim 1,5 está para 500 ml. Certo? Então, vai ser quanto? 500 vezes 1,5, tá? Dividido por 6,75. Questão difícil, tá? Aí a resposta é 111,11. O cara ainda facilita a conta, né? Ó que conta infernal, bicho. Aí lembre-se que ml é igual a centímetro cúbico. Então, tá aí colocada a questão. Questões assim, pessoal, são questões mais pesadas, tá? Mas, Guga, questão muito difícil, né? É, questão mais difícil mesmo, né? Para dar aquela testada no teu ânimo, certo? Então, vamos lá para a gente fazer mais uma questãozinha. Vamos lá, vem comigo. Ó, vê. Agorinha, a gente trabalhou como transformar de porcentagem para ppm. Lembra disso? Agorinha a gente viu isso. Não foi? Viu não, Guga? Viu? Aqui, ó. Que eu disse que eu não gostava de usar fórmula para isso. Tá aqui em algum lugar. Vou achar. Aqui, ó. Quando eu pego ppm, tá? Ó, ppm em volume dividido por 1000 dá porcentagem em volume. Aí, ó, ppm massa dividido por 1000 dá porcentagem em massa. Então, ppm dividido por 1000 dá título, né? Não foi isso que a gente viu? Foi. Então, ó, ppm dividido por 1000 dá o título e porcentagem. Mas vê bem, olha para mim aqui. E se tu esquecer a fórmula no dia da prova? Então vem para cá. Ó. Dizer que uma solução desinfetante apresenta 1,5% de cloro equivale a dizer quanto em ppm? Pessoal, 1,5% é 1,5 gramas em cada, o quê? 100 gramas de solução. Aqui é soluto e aqui é solução. A gente aprendeu que ppm é o quê? Miligrama do soluto por quilo de solução. Não foi isso? Então, 1,5 gramas em miligrama para miligrama, basta multiplicar por 1000.
10 dá 15, 100 dá 150, 1000 dá 1.500 miligramas. E 100 gramas para quilo, 1 quilo tem quanto? 1000 miligramas, né? Então, 100 gramas vai ter quanto? 0,1 do quilo. Então, quem é a minha concentração em ppm? 1.500 por 10 a menos 1. Vê que legal. 1.500 é 1,5 vezes 10 a terceira, né? E 10 a menos 1 é 10 a menos 1. Então, quando passar para cá, 1,5 vezes 10 a quanto? A segunda, né? Então, aqui, ó, 10 a segunda vai dar quanto? 15, 150 ppm. E a resposta está direta. Então, vê, pessoal, se eu pegar a porcentagem, só para lembrar, se ppm sobre 100 é igual ao título, né? Quem é somente ppm? É 100 vezes o título, não é verdade? Então, ele me deu o título. Então, aqui, ó, seria quanto ppm? 100 vezes 1,5, que dá 150, você faria direto, tá? Eu não gosto muito não, né? Porque fórmula geralmente engessa um pouquinho o seu raciocínio, mas funciona também. Eu não tenho esse negócio não, tem que fazer por regra de 3, tem que fazer por regra de 3, tem que fazer, não, tem que acertar a questão. Pode fazer por regra de 3, pode fazer por fórmula, pode fazer por o que você tiver, entendeu? Eu quero é que você no dia da questão acerte. Não adianta dizer, poxa, eu fiz um cálculo tão lindo, errei no final. Oxe, o computador tem nem um pouquinho de pena de tu. Bota logo para torar. Quer saber se tu acertasse ou se tu errasse, não é verdade? Então fica ligado nisso, tá? Não interessa como você fez, interessa que você fez. Ó, menino, um poeta. Vamos lá, vamos fazer outra? Vamos sim. Vamos ver se a gente termina aqui com mais uma questãozinha. É muito assunto, né? Pessoal, eu comecei pelos assuntos mais espinhosos, porque no começo do curso tá todo mundo com garra, assim, ainda, né? No final vai estar todo mundo um pouquinho mais cansado, muita garra ainda, porque aqui a gente não vai deixar você desanimar, mas aí você vai ter mais facilidade com os assuntos mais tranquilos, certo? Vamos lá. Imagine que um alimento não pode conter mais do que 0,05%. Então, veja, se tiver o limite é quanto? 0,05 ppm, tá? Do íon chumbo, mais 2. Aí ele diz, para ser considerada segura para o consumo. Quando analisamos uma amostra de morangos, o resultado mostrou que tinha 2 vezes 10 a menos 6% de chumbo em massa. Isso é o título. Posso fazer daquele outro jeito que a gente falou, né? Como é que a gente faz do outro jeito? Quem lembra? Aqui, ó. ppm é igual a 100 vezes a percentagem, né? Lembra? ppm é igual a 100 vezes o título. Mas eu não quero fazer por fórmula, não. Então, o que quer dizer isso? Ele quer saber se esses morangos podem ser comidos. Ó, 2 vezes 10 a menos 6 gramas de morango, que é o soluto, né? Em cada 100, tá? Gramas de solução. Como é que eu transformo isso em ppm? 2 vezes 10 a menos 6 vezes 1000, né? Porque um grama tem 1000 miligramas. Aí aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 do grama. Lembre-se, tá? E 100 gramas tem 0,1 quilograma. Então, quem é meu ppm? Vá. Miligrama, que é 2 vezes 10 a menos 3, por 10 a menos 1. Que vai dar quanto? 2 vezes 10 a menos 4, né? Menos 4 não. 2 vezes 10 a menos 2, que vai dar 0,0, né? Porque é 2 dividido por 100, né?
0,02 ppm. Que é, pessoal, 0,02 parte por milhão. Lembrando que o limite é quanto? 0,05. Então, meu amigo, pode comer o morango na paz que você tem aí, que não vai ter nenhum problema, tá? Pode colocar o morango para dentro, que não vai ter nenhum problema, porque você pode usar quanto? Você pode usar nele 0,05 ppm e você só tem 0,02 pela conta aqui da nossa belíssima e maravilhosa calculadora. Tu sabia que quando o homem foi à Lua a primeira vez não tinha calculadora? Então, a pergunta agora é: será que os morangos precisam ser confiscados ou estão dentro do padrão de segurança? Estão dentro do padrão de segurança, tá? Como o limite é 0,05, a concentração de chumbo do morango é segura, pode comer seu morango na paz do Nosso Senhor. Tá vendo tu como é bom saber de química? Vai comer teu morango na paz. Certo? Tranquilo? Então, não se esquece não, tá? A gente fez hoje várias questões bem legais. Eu acho que deu para a gente fazer uma revisão boa da aula, né? Beijo para tu. Até a próxima. Valeu.